Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. Encosta a sua mão e diga viva. Viva o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Quero aproveitar aqui para dar uma bênção lá para Patrícia, Rogério e Colatina. Deus abençoe vocês. Wesley, lá do outro lado do vale, também está ligadinho. Rosa Aguiar, Walter, Maria das Dores, Beatriz, lá no Mato Grosso do Sul, Raquel, a serva de Deus, o esposo, Rosa Marinho, está tudo ligado aqui. Que a bênção do Senhor já seja direcionada a vocês neste momento também. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Deus vai abrir uma revelação nesta noite sobre todos nós. Todos encontraram? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens, sai à batalha contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué conforme tudo quanto Moisés ordenou, e pelejando contra Amaleque, Arão e Hur subiram com Moisés ao outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, porque prevalecia assim, mas quando baixava a sua mão, Amaleque então prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, assentar sobre ela. Arão e Hur assentou assim e levantou as suas mãos de um lado e do outro lado, para que ficasse firmes até o pôr do sol. Assim Josué desfez os amaleques e todo o povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar naquele lugar, e chamou o altar O Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Assentem todos, só um minuto, preste bastante atenção. Eu quero frisar o mês de agosto como o mês de Josafá, mas o mês de Josafá, que é para nós o 8º mês, ele não é um mês que acontece tudo automaticamente, não. Existem coisas que sim, o que é da lei natural vai acontecer naturalmente todos os dias, mas o que não é da lei natural não acontece só porque é o mês de Josafá. Com toda certeza você tem que levantar perante o Senhor o seu clamor e mostrar para Deus com detalhe quais são as suas batalhas e por que você está nesta batalha, mesmo que Deus já sabe ponto por ponto muitas coisas e há mais do que você ainda. Precisamos levantar. O mês de Josafá é um mês muito forte. Nós não alegramos com a morte de ninguém, mas no mês passado você viu, no começo do mês você viu a explosão em Beirute. Dos últimos 12 anos para cá, aquele grupo que armazenava aquele material para fazer bomba, eles não lançaram morteiros nem míssil em nenhum outro país a não ser em Israel. Então vamos dizer que, em outras palavras, todas aquelas toneladas de explosivos que estavam no porto em Beirute, estava preparada para ser jogada aos poucos dentro de Israel. Entra o mês de Josafá,
nesta peleja você não terá que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Entre eles mesmos, eles explodiram aquilo ali, não precisou de ninguém colocar as mãos, e mais uma vez prevaleceu o Senhor sobre todo pensamento contrário. Pastor, morreu pessoas. Infelizmente, toda batalha às vezes tem percas, mas eles mesmos se explodiram sem que Deus colocasse as mãos. Mês de Josafá, mês de agosto, é um dos meses mais abençoados de registro de milagres, de coisas que aconteceram que até o que precisava da bênção duvidava que poderia acontecer. Milhões e milhões de registros neste mês. Pastor, Deus opera só no 8º? Lá em Israel é o 6º, tá bom? Deus opera o ano todo, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, Deus opera porque Ele é Deus. Mas em relação a nós que não somos deuses, somos homens, o mês concentra uma força muito maior, capaz de fazer você ter resultados muito surpreendentes aos que você já teve até no começo do ano, ou até aqui no começo do mês de agosto. E nós vimos isso na semana passada aqui, como Deus mais uma vez falou: ô Josafá, cruza o braço, mas fica de pé, fica aqui bem pertinho, olhando, e você vai ver como eu vou fazer com eles. Então Deus pontuou, nesta, não é em todas, está vendo? Não tem um automático, não é em todas, nesta batalha você não terá que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. E eles mesmos combateram entre eles e foram se matando sem que o povo de Israel colocasse as mãos, sem que eles fizessem alguma coisa, não precisaram fazer nada, e o povo caiu. Os amonitas e os moabitas caíram na presença do Senhor. Só que hoje eu vou mostrar uma outra coisa um pouco diferente, mais atualizada, mesmo que é um texto antigo, mas mais atualizado. A batalha em Refidim. Como foi esta batalha que deixou o antes e o depois no povo hebreu? Primeiro quero abrir um leque aqui, porque às vezes são nomes que vamos falando, e nomes parecidos. Por exemplo, a gente fala assim muito hebreus, daqui a pouco judeus, daqui a pouco israelita, daqui a pouco israelense, 12 tribos, povo de Deus, que afinal de contas, como é que esse povo chama? Então você vai gravar um pouquinho aqui, preste atenção. Saindo do Egito até Canaã, hebreus, tá bem? Amém? Você não vai encontrar outra coisa. Saindo do Egito até Canaã, hebreus. De Canaã até a morte de Salomão, de Canaã, da entrada com Josué até a morte de Salomão, 930 a.C., israelitas. Da morte de Salomão, onde dividiu o reino norte e sul, agora Judá, judeus. Os que é de Judá passou a chamar judeus. E neste tempo que nós vivemos agora, pastor, todos os que nascem em Israel é judeu? Não, todos os que nascem em Israel são israelenses. Judeus são os que são convertidos ao judaísmo, esses são judeus. Quem nasce no Brasil, brasileiro. Quem cultua o cristianismo é cristão. Então nem todos que nascem aqui é cristão, é brasileiro. Quem é do cristianismo é cristão. Então assim fica mais fácil da gente entender. Quando falar israelense, estou falando de um cidadão nascido em Israel, mas talvez ele não é religioso, então é só israelense, tá bom? Mas se ele é religioso, então ele é judeu por religião, ele é judeu. Agora todos entenderam? Fica mais fácil para nós. Eu estou falando do povo hebreu então. O povo hebreu, quando saiu ali do Egito, enfrentaram o primeiro desafio, deserto de Saara, onde é a Líbia, mais ou menos ali, continente africano, subiram em direção da Etiópia, deserto de Sur, que são as pedras que afundam um pouquinho quando você pisa, depois elas travam e quebra, fica parecendo vidro, um deserto muito árido, difícil de caminhar, e depois encontraram o Mar Vermelho, e aí a história você sabe, Moisés levanta o cajado, Deus assopra
da Ásia para a África e abre aos pés dele todo aquele mar, e eles passam para o outro lado. Esta batalha que nós estamos falando aqui já foi depois da travessia. Então você vê o antes do povo hebreu e você vê o depois do povo hebreu, depois da travessia. Atravessaram, continuaram caminhando, encontraram um deserto chamado Sim, deserto de Sim, ou península do Sinai, ou deserto do Sinai, tanto faz, mas o deserto de Sim. Eles, quando chegaram ali, começou a primeira falta: água. Água, quem tem água, tem ali, vamos beber. Daqui a pouco quem tem? Ninguém tem. Moisés, você trouxe este povo todo aqui no deserto para morrer aqui, e começaram a dar uma pressão em cima de Moisés. Moisés, eu acredito que psicologicamente ele era bem centrado, bem trabalhado, ele mesmo, porque não é qualquer pessoa que suportaria 3 milhões de pessoas aproximadamente, uns chorando, uns resmungando, uns blasfemando, outros falando em bater, como Moisés falou com Deus: Deus, eu estou em ponto de ser apedrejado, o que eu faço com esse povo? Então Moisés estava tranquilo, mas em parte ele sabia que um piscar de olho ele cairia morto ali na frente de todos. Então ele foi aonde? Foi a Deus e falou: Deus, nós chegamos até aqui, não nadamos o mar para morrer na praia, como nós falamos aqui no Brasil. Não vai adiantar nada nós morrermos aqui seco, mas nos deu uma palavra: eu estou prestes a ser apedrejado. Deus falou: pega 2 líderes e vai encontrar uma montanha grande, e nesta montanha eu estarei lá primeiro do que você. Ordena a montanha, fere esta rocha, porque eu estarei nela, e esta rocha dará água. E Moisés caminhou, feriu a rocha, ordenou a rocha, e o que foi que aconteceu? A rocha brotou água, bastante água, mas debaixo de murmuração da maioria do povo, debaixo de murmuração. Então o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo que Deus fez o quê? Foi lá para a rocha, abriu a rocha, foi dando água para eles, bastante água. Depois olhou e falou assim: Moisés, põe o nome aqui, Massá e Meribá. Massá porque o povo reclamou demais, e Meribá porque saiu água da rocha. Quantos estão entendendo? Quantos entendem? Então naquele exato momento, você pode dizer: pastor, foi um grande milagre. Foi um milagre assustador, porque o povo saciou. Não foi só um dia, ficaram meses ali desfrutando daquela água pura, os seus animais se hidratando novamente, prontos para batalhas. Continuaram a caminhar. Agora o segundo obstáculo deles: os amalequitas. Quem são este povo descendente de Esaú? Quem é este povo que cresceu sem doutrina, se cresceu sem uma pátria, cresceu sem uma lei, não desfrutavam desta lei? Quem foi este povo que cresceu sem nômade no deserto? Quem foi este povo que misturou com os sabeus? Aquele povo que veio lá, descendente de Sabá, da rainha de Sabá, os sabeus, e que misturou e se formou uma nuvem de pessoas brutas, pessoas capazes de matar, pessoas que não conhecia outra coisa a não ser sequestrar, tomar à força, tomar através de sangue, era o que passava na cabeça. E Moisés, com 3 milhões de pessoas, entre os adultos era mais ou menos 1.200.000, 1.500.000, e o resto todos eram crianças, adultos, homens e mulheres. Mas o que adianta uma pessoa que não sabe se defender? Não adianta nada. Moisés olhava para aqueles homens hebreus em quantidade grande, 600 milhões, olhar para o outro também mais 6 milhões ali. O que adiantava? Eles não sabiam brigar, eles não sabiam o que era se defender, não sabiam que é usar uma lança, usar uma flecha. Eles sabiam muito bem como amassar barro para fazer tijolos. Eles sabiam
Os pais sabiam, os avós sabiam, os bisavós eram os especialistas em fazer tijolos para construir palácios para Faraó. Era a única coisa que eles viram, eles nunca viram outra coisa. Agora está lá uma multidão de pessoas e levantando um grupo que brigava todo dia. Moisés olhou e falou: acabou, não tem jeito. Porque uma pessoa que não sabe se defender é difícil, né, irmãos? Sabe aquele negócio de sair dando tapa a todo lado e puxando cabelo e aquele, não sabe se defender. Então é difícil. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo Moisés numa condição de liderança apertada. Porque se desse certo, não bateriam muita palma, mas se desse errado, com toda certeza jogariam pedras e pedra bastante em Moisés. Moisés diz: Josué, vem cá, você é meu comando, pegue o povo, prepara o povo e põe o povo preparado para brigar. Eles não sabem, mas vai aprender hoje. E eu vou ficar no alto do monte. Vou levar 2 comigo, Arão e Ur, e vamos orar. Vocês vão olhar para mim, eu vou estar intercedendo por vocês. Fiquem de olho. E tudo bem. Os amalequitas têm uma tática, ou tinham uma tática, que é a mesma usada pelo espírito dos amalequitas hoje. Pastor, existem os amalequitas hoje como homem e mulher? Não. Os espíritos dos amalequitas, não é espírito de quem já morreu, não, por favor, não me entenda mal. Estou falando espírito que age na terra, maligno, que faz tudo parecido como se fosse a vontade dos amalequitas. Eles agem da mesma maneira. Como? Os amalequitas nunca atacavam pela frente, só atacavam pelas costas. Você conhece alguém que ataca só pelas costas? É espíritos de amalequitas. Então, se eu falar com todos vocês agora, irmãos, vamos para São Paulo, a pé, vamos subir aqui, Betim, 381, e vamos seguir. A pista está boa, asfalto bom, vamos para São Paulo, 600 quilômetros, tá bom? Então todos animaram: vamos, você vai, pastor? Vou na frente, vou comigo. Nós vamos sair todos juntos, todo mundo conversando, mas daqui a 4 horas, a fila já esticou. A fila que tinha somente 100 metros, agora a fila tem 2 quilômetros. Por quê? Alguns vão ficando mais lentos, vai se destacando os que estão à frente e vai se destacando os que ficaram atrás. É assim, foi assim que aconteceu lá. Então quem caminha na frente são a liderança, são os fortes. Os fortes sempre estarão à frente, os fracos sempre estarão no fundo. E onde é que os amalequitas começaram a pegar o povo de Israel? Lá no final da fila. Na maioria, quem estava aqui na frente não viu que a fila está diminuindo, porque eles estão matando os amalequitas, o povo hebreu lá atrás. Os amalequitas pegaram por trás e começaram a matar as pessoas, os retardatários na fila. E quando a notícia chegou e falou: olha, estamos sendo atacados já por eles. É a mesma coisa, saímos daqui a São Paulo. Daqui a pouco você fala: o primeiro já chegou lá, onde que está o último? O último deve estar aqui na serra, aqui depois de Betim. Então quer dizer, talvez nem vai chegar mais, os amalequitas já pegaram aqui. Quando olhamos esse texto e imaginamos que eles vêm pelas beiradas, tira um pouquinho aqui, tira mais um pouquinho aqui, até diminuir o grupo para que eles possam atacar por trás. Eles nunca atacam pela frente, porque eu disse, pela frente estão os fortes, lá no fundo estão os fracos. O que a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10? Se fores fracos ou frouxo no dia da angústia, pouco será a sua força. Não é isso? Pouco será a sua força. Mas tiraram um pouco, deram uma baixa no número de pessoas de Israel, dos hebreus, e daí a pouco Moisés se apresentou lá no alto do monte com as mãos levantadas. Não sabia lutar, mas começaram a vencer os especialistas em briga, em luta. E olhavam para lá onde Moisés estava para cima, e eles começaram a vencer. Daqui a pouco, 1 hora com a mão levantada, braço grosso, pesado, baixava um pouco as mãos, os amalequitas entravam e começavam a matar o povo, os hebreus. Moisés levantava de novo, invertia a briga, e Israel começava a ganhar.
Chegou um ponto que Moisés não tinha mais como levantar o braço, não tenho força mais. Isso acontece com todo ser humano. Fraquejar não é pecado, enfraquecer não é pecado, parar não é pecado, descansar não é pecado. Mas se a batalha ela é pesada, eu posso usar um pouquinho da minha inteligência e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo por mim, porque eu sou uma pessoa de fé. Aí você começa a tirar de dentro de você aquilo que não é visto, e você diz: eu sou de fé. Mas quando você abre a Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao 8 mais ou menos, você vê uma coisa interessante, que Tiago fala assim: você tem que pedir com fé e não vacilando, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que são levadas pelo vento de um lado para o outro. E não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Quer dizer, ele está afirmando: quem pratica assim a sua fé não recebe nada de Deus. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Versículo 8: porque o homem de ânimo doble, o homem que tem o ânimo doble, quer dizer, tem dois pensamentos em cima da mesma coisa, ele é inconstante. Olhe bem o que Tiago falou. Então vamos repetir. Ele diz: buscai com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Interessante isso, né? E não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Versículo 8: o homem de ânimo doble, ou de coração doble, esse homem é inconstante, porque ele não para nem de um lado e nem do outro. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que você tem uma arma gigantesca dentro de você, que você tem uma arma que eu falei de semana passada, que primeira coisa bem racional é você saber onde é que você está dentro desse contexto. Onde eu estou? Estou no fim da fila? Estou na ponta da fila? Estou no meio? Onde é que eu estou? Você pode olhar isso fazendo aquela autoanálise. Os problemas que eu estou vivendo é simples, ótimo, não incomoda Deus, é só para você mesmo. Vá, você resolve, porque você resolvendo, Deus vai bater palma para você e falar: muito bem, filhão, muito bem, eu confiei em você, que você era capaz de resolver. Assim é qualquer pai que tem um filho, que tem um caso para resolver, e de repente resolve sem falar com o pai, e já traz resolvido para o pai, e fala: pai, resolvi tudo aqui, ó, está tudo certinho aqui. O pai fala: esse menino aí, como se diz, me puxou, né? E o pai começa a puxar para o lado dele: esse menino inteligente, foi lá e resolveu. Assim é Deus. Existe um problema? Olhe para mim aqui. Se você tem um problema, você já tem uma bênção garantida. Porque nem tudo que cerca a vida do ser humano é problema, nem tudo. Mas se for problema pequeno, bênção pequena. Problema grande, uma bênção grande. Então, se você tem problemas, não fique murmurando, xingando, dando crises, nada disso. Se alegra, porque você já tem a certeza que você terá uma bênção produzida por causa daquele problema. Então o problema é bênção, nunca foi maldição, nunca será maldição. Problema é sinal de bênção. Agora eu vou identificar, é um probleminha simples, pastor. Vá, você resolve e manda a glória para Deus, que maravilha. Pastor, o meu problema é difícil. Chame um profissional. Agora olhe para mim aqui. A semana 15, 20 dias atrás, atendi uma senhora muito doente. Eu atendo pessoas todo dia, muito doente, relato dela. Mas a pele dava para você ver que estava seca, a boca já estava muito seca, pela doença que ela me falou. Eu estava calculando que ela tivesse um mês e pouco de vida. E ela falou: pastor, mas eu fui a um médico aqui, apontou para ali, fui a um médico, paguei R$20 na consulta. O médico me falou isso, eu falei: peraí, como é que é o negócio? Quanto você pagou? R$20 na consulta. Falei: tá bom, filha.
e vai gastar 1.700 para um sepultamento. Qual que é melhor? É preferível que esse médico faça com uma ação social e dê de graça. Um dia de ação social e dá consulta de graça, do que cobrar R$20. O cara estuda 10 anos, gasta 350 mil reais para poder formar a primeira etapa, depois continuar formando, para cobrar R$20. E você acha que uma consulta dessa tem algum valor? Claro que não, meu irmão. Baixa um pouquinho. A causa é difícil, não é? Então você tem que procurar um bom profissional. Tudo que é bom tem preço. Tudo que é bom tem preço, você não sabia? Você vai pagar R$20 para olhar uma questão que você já está meio para lá, meio para cá, duvidoso? Não, vai lá, paga uma consulta 400, 450, que é o preço de uma consulta de um especialista, e vai fazer uma bateria de exame, vai olhar realmente e resolve o problema. É assim mesmo que tem que ser feito. Agora pagar 20. Eu falei: senhora, só me desculpe, mas eu não acredito muito nessas receitas de R$20, não. Se a senhora tivesse falado que não pagou nada, eu acreditaria, mas pagando 20, eu não acredito. Procura um médico especialista, um doutor na área, que tem um conjunto de médicos com ele, que vai olhar você com outros ângulos e tudo, e vai fazer todos os exames que você precisa, pronto, e sai desta crise, porque o problema é difícil. Quem está entendendo? Não sei se você pagaria também, pastor, a consulta é 2.000, também não. Consulta é essa média, 450, 500, R$600, uma boa consulta. Agora você vai pagar R$20 e vai pagar 1.700 no cemitério municipal para colocar o corpo lá dentro. É isso? Este é o momento que nós temos que agir. Pastor, o meu problema é impossível de resolver. Aí você falou: então agora é para Deus. Quantos entendem essa palavra? Aqui neste local é a sua bênção. Vamos fazer um mal que se fala nas igrejas aqui agora. Aqui é a sua bênção. Aqui é você. Deus falou que vai te dar aquela bênção. Alguém vira no seu caminho e fala: Satanás passou e já roubou a sua bênção. Ei, o demônio não tem poder e nem força para roubar o que é seu. Não tem. Se Deus já falou que é seu, não vai para a casa do vizinho, não vai para outra pessoa. O diabo não tem força de roubar o que é seu. Quantos estão entendendo? Pastor, mas como que é isso? Ele pode atrasar você. Atrasar. Eu dou um exemplo aqui que os mais velhos vão entender. Na década de 80, 79, aquela crise de trabalhar, todo mundo quer ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, né? Então, para trabalhar no Iraque era o melhor lugar para ganhar dinheiro, e eu estive na boquinha de entrar e voltei, não quis, em 80. Então, pastor, no Iraque você trabalha um ano, você volta, compra apartamento, compra carro, aquele negócio circulou essa onda no Brasil. Talvez tenha até alguém aqui que foi e se deu bem, mas era o que tinha na época. Aí alguém falou: eu vou. Quando é agora, sai uma viagem para a pessoa para o Iraque. Ele quer ir? Não quer. Pastor, Iraque agora eu não quero mais. Mas agora saiu a sua viagem. Você não pediu? Deus não deu? Saiu para você agora. Mas agora não me interessa mais. É assim que o diabo faz. O diabo, ele faz atrasar aquilo que era para chegar na sua mão. Ele dá 20 anos para frente para chegar. Quando chega, já não faz mais efeito para você. Você já não quer mais. Já acabou, passou o tempo. Não foi isso que ele fez com o povo lá, os hebreus? 4 meses descansando, parando e descansando, curtindo o deserto, dava para chegar em Israel. Eles ficaram 40 anos. Sorte deles que a bênção ainda estava lá. O diabo não pôde roubar a bênção deles, mas não era algo que passava com o tempo. Por isso eles entraram em Canaã. O diabo não pode roubar o que é seu. Grave bem isso, é seu. Se Deus falou que já deu, já está. Você agora tem que subir o mais alto para alcançar aquilo que Deus já te deu. Mas tirar, o diabo não pode tirar de você. Todos gravaram agora, sim ou não? Grave isso. Pastor, minha bênção é impossível, é impossível. Ah, impossível, pastor. Então vai para o jejum, vai para a oração.
chama um Arão e o Ur para ser intercessor com você, vai para cima do inimigo. Ele está pegando, destruindo os fracos, pegando lá no final da fila, nas beiradas da fila, até chegar perto onde você está. Vá, porque Deus está com você. Pastor, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Muito bem. Pastor, o diabo pode roubar a minha bênção? Não, mas vou falar uma coisa que pode roubar a sua bênção, é a dúvida. A fé, a Bíblia diz, quem tem fé, transporta até montanha para o outro lado. Mas se a pessoa tem dúvida, entrou uma dúvida, é a única coisa que pode paralisar a fé, é a dúvida. O diabo pode? Não, mas a dúvida pode. Então se você falar, pastor, eu tenho dúvida, então não precisa nem de ir, porque a dúvida paralisa a fé. Pastor, minha fé é grande, a dúvida, não, de qualquer maneira, se você tem dúvida, Tiago, irmão de Jesus, ele diz, capítulo 1, versículo 6, ele disse, buscai, mas buscai com fé, porque aquele que tem dúvida é como a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro, quer dizer, não tem direção, jogado de um lado para o outro, aquele que tem dúvida. E logo no versículo 6 diz, e não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus, porque não vai receber. O homem de ânimo dobre é inconstante nas suas ações. Então quando eu vejo esse texto, eu falo, Senhor, dúvida paralisa a fé de qualquer pessoa, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você se sente uma pessoa de fé, pode levantar as causas impossíveis para Deus, mas se você diz, pastor, eu estou fraco, eu não consigo, os amalequitas estão chegando, os amalequitas estão me vencendo, por quê? Porque você está no final da fila. O Senhor disse certa feita para o povo de Israel, eis que eu vos chamei como cabeça e não como cauda, eu chamei vocês para estar à frente e não no fundo, chamei vocês para estar em cima e não embaixo. O Senhor diz isso porque é lá no fundo que os amalequitas pegam. Não tem coragem. Quem tem coragem de enfrentar uma pessoa de fé? Claro que não, mas uma pessoa duvidosa nem precisa de você enfrentar. Por quê? Ele já cai por conta própria, ele já mexe por conta própria. Os amalequitas vêm e prosperam em cima dele por conta própria, porque não consegue. Então, pastor, como eu faço? Não duvide. Se você pôs alguma coisa na mão de Deus, pode caminhar de cabeça erguida, porque o Senhor, semana passada, ele disse em Mateus 13:12, que quem não multiplica o que tem, até o que tem será tirado. Não entendeu? Quem não multiplica o que tem, porque se tem, foi Deus que deu, até o que tem lhe será tirado. Jesus, num grupo de pessoas, em Mateus 7:12, ele disse o que? Se você quer que alguém faça coisas boas com você, faça primeiro para eles. Onde isso aí nos refere? Quando Adão saiu do paraíso, Deus falou, Adão, você tem que plantar para comer, mas tudo que você plantar vai nascer. Agora eu vou te dar uma palavra aqui, você não é obrigado a plantar não, tá bom? Tirar um encargo das suas costas aí. Vocês, nós seres humanos, não somos obrigados a plantar nada, nada. Pode ficar satisfeito, pode gozar um pouco de um prazer por alguns segundos, você não é obrigado a plantar nada, mas se você plantar, você é obrigado a colher. Quantos entendem? Se você plantar alguma coisa, você é obrigado a colher, e a lei natural te obriga a isso. Mas colhe mesmo, com toda certeza, colhe. Mas não é obrigado não, pastor, plantar? Não, plantar não, mas se você plantou, pode saber que no momento certo você vai colher. Então Jesus olhou para uma multidão e falou, o que queres que vos faça? Façais vocês primeiros a eles. Quer dizer, plante coisas boas, que você vai colher coisas boas. Plante coisa ruim ou espinho na sua caminhada, com toda certeza você vai colher espinhos, e assim por diante. Pastor, estou numa batalha que eu não estou suportando mais, parece que é alguma coisa impossível, deve ser os amalequitas que estão por aí. Irmãos, batalha é uma coisa abençoada, sabia? Quando você passa por um problema bem pesado, uma coisa, sabe o que é bom?
só serve para revelar duas coisas. Vai revelar quem é você, porque tem pessoas que não sabem quem eles são. A pessoa às vezes ele é um leão, mas ele acha que é um gatinho. Você olha aquela pessoa, ele é um leão. Todos fazem uma leitura na vida da pessoa e vê a pessoa lá na frente, chegando no pódio já, mas ele acha que é um gatinho, ali. Então as batalhas vêm para revelar quem é você. Quem é você? Uma das perguntas que bate muito: quem é você? Ou você é um corajoso, ou você é um covarde. Só tem dois lados. Então as batalhas de Refidim, elas vêm exatamente para isso, para mostrar para você primeiro quem é você. Você é um leão, meu irmão. O Senhor disse: eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. O apóstolo Paulo diz isso. Você tem que levantar a cabeça na sua humildade, não com arrogância, mas na humildade levanta a cabeça e caminha. Qual é o problema que Deus não resolva, meu irmão? Qual é o problema que você com fé não consiga resolver? Existe algum? Biblicamente falando aqui não existe nenhum. Mas se você vai devagarzinho, arrastando o pé, estilo carioca, com chinelão na praia, tá? Não tem nada contra carioca não, tá, irmão? Até gosta. Chinelão na praia, vai arrastando. Desse jeito que você quer chegar do lado de lá, vai acontecer o quê? Daqui a pouco os amalequitas te apanham, porque eles só pegam os que estão fraquejando, os que estão fracos, os que estão no final da fila, os que estão querendo apedrejar Moisés, que está reclamando. Qual era a dúvida que estava no meio deles? Será que Deus está conosco mesmo? Irmãos, é só você pegar aquele grupo e fazer aquela retrospectiva com eles, voltar eles lá. Você vê eles atravessando o mar vermelho com os pés enxutos, Moisés na frente, Arão, Miriam, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, carga animal, todo mundo passando ali, aos pés enxutos. Passou o primeiro deserto, no segundo deserto já começou a dizer: será que Deus está conosco mesmo? Ô Moisés, será que Deus está aqui mesmo? Tiago 1:8, o homem de ânimo doble, coração doble, ele é inconstante, esqueceu o que Deus fez ontem, esqueceu que Deus abriu o mar, que Deus deu codorna, que Deus deu pão com mel, que Deus deu água mineral de Meribá. Tudo para eles esqueceram, e porque apertou um pouquinho, já começou: será que Deus existe mesmo? Será que Deus está aqui conosco mesmo? A mão de Moisés levantada, ele falou: se vê minha mão levantada, Deus está comigo. Mas quando a mão caiu, chegou Arão e falou: vou colocar uma pedra aqui, Moisés, você também não aguenta ficar em pé mais, não aguenta. Pôs uma pedra, espécie de uma mesa, senta aqui, Moisés, daqui dá para eles verem você. E eu vou levantar um braço aqui, e o Ur vai levantar o outro braço, para que todos vejam que o seu braço está levantado. E o povo hebreu começou a prevalecer contra os amalequitas, e Deus deu uma palavra: o povo do Senhor. Ele diz aqui: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, os amalequitas, de geração em geração. O Senhor jurou, eles serão exterminados nas mãos de Josué, o nosso comandante lá embaixo. Pode segurar a mão de Moisés. Sabe a pergunta que eu fiz aqui? Onde está você? Onde está você? No ciclo da vida do ser humano, sempre terá uma porta à sua frente, mas é necessário que você saiba qual é a porta que está à tua frente. Por exemplo, este ciclo, ele é medido nas 12 portas de Jerusalém, que colocaram na muralha de Jerusalém, desde a primeira vez, que é o ciclo da vida do ser humano. Ovelha, primeira porta: ovelha, peixe, lixo, velha, vale, fonte, água, os cavalos orientais, guarda, porta do gado e porta da esquina. 12 portas.
As 12 portas, cada uma tem um significado, simboliza ou significa o ciclo da vida de uma pessoa. Que às vezes você diz: pastor, eu já fiz um ciclo, fiz 2, não tem problema. Mas não importa qual a porta que você esteja hoje, sempre haverá uma à sua frente. Então é importante saber onde você está, para saber onde eu me agarro pela porta que tem à minha frente. Poderemos dizer, talvez você diz: pastor, eu estou em fase de libertação, terceira porta, porta do lixo, porta que joga o lixo todo para fora, não é isso? Então eu estou em fase de libertação, pastor. Qual é a próxima porta que está à minha frente? A quarta porta, porta velha, porta da sã doutrina e dos bons costumes, que faz você voltar àquela pessoa que no tempo passado era seu pai, a sua mãe. Então você tem aquela porta: pastor, eu já passei a porta velha, estou no vale, estou no fundo do vale. Tranquilo, meu irmão. Qual que é a porta? Porta do conhecimento, é a sexta porta. Então sempre terá uma porta aberta à sua frente. Você tem que descobrir qual, para que você batalhe e saia. Pastor, já passei pelo conhecimento, eu estou com tanta coisa na minha cabeça, está quase explodindo. Qual a próxima porta? Sétima, água, ensinamento. Então descarrega tudo que você tem e põe para frente. Assim você vai entender o que é o ciclo da vida do ser humano. Então eu pergunto de novo: onde é que você está? Pastor, eu não sei. Muitos podem dizer: pastor, eu não sei onde eu estou, mas hoje na minha casa eu sou coluna. Você é coluna, ótimo. Olhando para as irmãs que hoje não tem o convívio do pai, ou às vezes do esposo, você tem que ser: pastor, a mulher vai ser a cabeça. Não estou dizendo questão de cabeça, estou dizendo de coluna espiritual. Às vezes é a mulher que é a coluna dentro de casa, ou às vezes é o homem. Eu tenho que descobrir isso? Tenho que descobrir isso, porque se eu for coluna, obrigatoriamente eu tenho que manter a mão para cima. E se eu não conseguir, eu tenho que chamar 2 intercessores para que suspenda as minhas mãos. O que é isso? Nunca fraquejar perante aqueles que esperam alguma coisa de você. Nunca. Porque se você fraquejar diante, você é o Moisés da casa. Você é o Moisés, às vezes, da família toda. Você é o Moisés. Viu, irmã? Às vezes é você mesmo. Pastor, eu me sinto que toda a responsabilidade no final vem para mim. Então você é a coluna, você é o Moisés nesse aspecto. Então sua mão tem que estar para cima. Eu falei um dia para pastores aqui na igreja. Há 28 anos eu faço uma reunião todo primeiro sábado do mês. E todas as vezes que eles chegam aqui, eles me encontram na frente como um leão, de 7 às 5 da tarde, e pregação, e ensinamento e tudo. Eles nunca me viram arriado. Aí eu disse para eles: talvez que vocês pensem que eu não como, que eu não tomo banho, que eu não tenho dívidas, que eu não tenho problema, que eu não tenho dificuldade. Vocês imaginam que eu estou totalmente santificado, que eu não passo por isso. Mas passo a mesma coisa que todos vocês. A única diferença é que eu sei onde eu estou. E se você está à frente, e se é você que sustenta a família, e se é você tem que obrigação de como manter as suas mãos para cima, mesmo que tenha 2 ou mais pessoas segurando as suas mãos. Toda a família vence, começa a vencer, você também vence, você começa a ter prazer, começa a ver que Deus inverteu a posição da fila, você saiu do fundo para frente, os amalequitas não mais te encontram, porque eles só atacam pelas costas, e você começa a ter vitória, porque você é coluna. Eu estou falando para homens e para mulheres, presencial, e para você que está em casa também. Às vezes é você, meu irmão, que é o Moisés. Você é a coluna. Pastor, o meu marido, eu vou ser o cabeça dele. Não, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, e a mulher ela é submissa. É aí que está a vitória das mulheres. Mas às vezes ela não tem o marido, não tem o pai. Então vai ser submissa a quem? Ela é a cabeça, no sentido de ser a coluna de frente. É o Moisés que vai estar ali, que vai ter que ter o braço levantado para que o povo vença. Então é importante você saber onde você está, meu irmão. E a maioria não sabe onde que está. A realidade é essa, tá? A maioria não sabe aonde é que está. Então, vem
os tropeços e as batalhas os amalequitas levantam, para que você saiba quem é você. Ou você é um covarde, que bateu o pé, você sai correndo, ou você é um corajoso que diz: pode vir, já derrubei 2, pode vir mais. Porque problema é sinal de vitória. Problema não é para destruir pessoa, não é para acabar com a pessoa. Deus mandou um problemão, ou o fulano criou um problemão para mim, eu morri. Nada, ninguém morre com problema não, meu irmão. Problema é bênção. Tem gente aí que passa o ano todo tentando arrumar um problema e não consegue. Se você tem, glorifica a Deus, que pelo menos você tem algo que vai revelar você, para você, e você vai saber onde e quem você é na história. Viva, viva. Essa palavra é interessante, sim ou não? Porque tudo na vida nós temos que aprender a olhar por outros ângulos. Eu não posso olhar só aquela história, o João vai com os outros, para não mexer com as mulheres. Aquela história que o João vai com os outros, já viu? Então não posso ser isso, eu tenho que criar a possibilidade, tentar pelo menos imaginar que existe um novo caminho. E se existe, você pode dizer: estou nele, pastor, estou dentro desse caminho, com toda certeza. Amém? Então lembre, você não é obrigado a plantar, mas se você plantou, você é obrigado a colher. Amém? Eu vou fazer uma oração com você, com toda certeza. Pense nesta palavra que Deus disse aqui: o que queres que vos faça, façais aos outros primeiro. Naquela mesma sequência de onde ele diz: e se alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. A força que você tem quando você diz tudo acabou, dá para você caminhar mais um tanto do que você já caminhou. Isso é provado, isso é provado. Sem encontrar que ainda vem um milagre, vem a mão de Deus, vem as mãos de um líder levantada para que você possa ter uma bênção. Nós estamos vivendo dias que tem pessoas que gastam dinheiro para atrapalhar a vida dos outros, e gasta tempo também. Tempo é dinheiro. Fica o dia todo na internet, não precisa disso, não precisa mais disso, não precisa mais disso, não precisa mais disso, estragando a mente das pessoas com sujeira espiritual. A pessoa não entende nada de espiritual e fica lá na internet ocupando o espaço de outros, destruindo a mente da maioria. Por quê? São espíritos de amalequitas, com toda certeza. E fica ali, aí a pessoa já está na angústia, começa: eu vi, realmente é isso mesmo. Daí a pouco vira um desigrejado. Irmãos, o homem mais forte da Bíblia, fisicamente falando, era o juiz Sansão. Ele era forte, ele carregou um portão da cidade, que o que mostra lá para nós aqui é de 600 a 700 quilos. Ou talvez o peso de um carro, ou mais um pouco. A Bíblia diz que Sansão carregou, caminhou com aquilo nas costas e jogou no vale. O homem mais forte, ele caiu, porque faltou cobertura sobre ele. É por isso que a Bíblia inúmeras vezes ela diz: não deixei-vos de congregar. Em outras palavras, tenha um líder. Pastor, mas a igreja tal. Irmão, esquece placa. Placa de igreja só serve para dar confusão. Esquece placa. Placa não salva. No céu, se tiver uma placa lá, vai ser a placa de Deus. Então não tem placa. Mas você precisa ter um líder. É claro que você, na inteligência, você não vai fazer uma consulta de 20, vai? Então você não vai ter um líder também que te empurra para o buraco. Porque se o seu líder só enxerga coisa ruim para você, só ministra coisa ruim para você, só ministra cadeira de roda, muleta, hospital, estou vendo isso e aquilo só para te derrubar, foge dele, porque você vai acabar acontecendo isso com você mesmo. Se o seu líder não abre a possibilidade para que Deus fale, ele só fala movido pelos espíritos evoluídos, mas não fala movido pelo Espírito Santo. Porque não tem capacidade para receber, porque ele não faz a obra de Deus. A obra de Deus não é pregar, não é cantar. A obra de Deus é converter pessoas, levar pessoas à confissão pela vida que você leva.
Nós temos um escritor muito interessante que ele diz assim: se ao falar para alguém de Jesus, e esse alguém não ver em você Jesus, Jesus não existe para você, não é para ele, não é para você. Entendeu? Então, quando você consegue converter pessoas, você pontua no reino de Deus e você passa a ter crédito para que o Espírito Santo fale com você. Agora, pessoas que não fazem nada disso, fica dizendo: Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo. Irmãos, aquilo ali eu vou te falar com você, um cachorro latindo é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, só vai estragar a vida das pessoas que dão crédito. É 20, não, arruma pelo menos um que seja mais caro um pouquinho, tá bom? Amém? Acho que vocês entenderam a comparação que eu fiz. Então procura um médico bom, não procura um médico ruim. Agora, olhando por esse texto aqui, você vai sair daqui hoje dizendo: pastor, então os meus problemas foram transformados em possibilidade de uma grande vitória? Não foi não, já era, eu só estou abrindo seus olhos. Os problemas sempre foram sinal de vitória. Por isso, quando a pessoa chega às vezes meio depressiva: pastor, estou tomando remédio, sabe, eu estou assim, estou muito para baixo, estou pensando em suicidar, não sei e tal, por causa de quê? Problema? Meu filho, bênção, o nome já diz, é bênção, é bênção, problema é bênção, é sinal de bênção. Tem muita gente procurando um problema igual o seu, para sair vitorioso do outro lado, para saber quem é realmente, se é corajoso ou covarde, para poder enfrentar coisas maiores, para sair do outro lado com a vitória nas mãos. E a pessoa tem a chance e fica ali sofrendo, curtindo, azedando aquilo ali, até cair no buraco. Sai, meu irmão, a Bíblia diz em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que você não se contamine. Então, eu deixo a palavra com você, não fique sem congregar. Os desigrejados, os que não congregam, estão totalmente pecando. Deus sempre falou, de Gênesis a Hebreus, Ele fala: não deixei-vos de congregar, como é costume dos fracos. Você não é fraco, você é forte, sim ou não? Então você precisa ter um líder, porque o líder é a mão suspendida. Ah, pastor Ralph, o senhor é um gigante. Não, tem os mesmos problemas que vocês, os mesmos. A única coisa que eu sei onde eu estou, sei qual é a minha próxima porta, tá bom? Sei o que eu preciso fazer para ultrapassar as barreiras que vêm, como um nomezinho de problema, e saio com a vitória nas mãos em todas as vezes. Pastor, mas o senhor não adoeço, você não canso, a mesma coisa, não come, tem que dormir, mesma coisa, só que eu não acho obstáculo. Essas coisinhas da terra para mim não é obstáculo. Quantos entendem? E é a mesma coisa que Deus quer de você. Não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. Deus quer levantar você, minha irmã. Você está sem o seu companheiro, não está na convivência do seu pai, da sua mãe, está parecendo que você ficou numa ilha, está num deserto assim, sem olhando assim: pastor, estou meio de deserto. Então é o momento que Deus está falando com você. Você precisa ter o Ur e ter um Arão para suspender os seus braços. Só que suspender os braços, a coisa começa a funcionar, e a vitória vem, mas vem mesmo. Amém? Nós temos um relato interessante, uma biografia de Billy Graham, não autorizada, que ele fazia as cruzadas dele na América, na Europa, na Ásia, e convertiam, eram milhares de pessoas que convertiam quando ele pregava. Um dia ele se sentiu fraco, e as pregações dele já não faziam muito efeito. As pessoas já não eram curadas nas pregações mais. Sabe por quê? Nem ele mesmo sabia. Logo que ele começou a pregar, ele teve uma senhora muito rica da Pensilvânia, que tinha um jatinho, tinha piloto, tinha tudo. E onde o Billy Graham marcava uma viagem, uma concentração para ir, ela ia por conta própria, nunca aproximou dele para pedir uma oração, nunca ficou em cima: me dá, não, ela fazia tudo por conta dela. E quando ele chegava na concentração para fazer, ela batia o joelho no chão e orava o tempo todo para que Deus usasse ele e curasse, levantasse e fizesse milagres. Essa senhora um dia morreu. Ela estava mais velha, não aguentou, morreu. E quando ela morreu, sem que Billy Graham soubesse, aquelas ministrações dele caiu, e muitos foram atrás dele perguntar o porquê que os milagres não aconteciam mais.
Por que as pregações já não convertiam milhares de pessoas a mais? Ele mesmo não sabia, ele falou, faça a mesma coisa. Mas alguém descobriu que aquela senhora, que era intercessora, que era o Arão e Ur na vida dele, havia falecido. Está vendo? Nós temos que entender isso, porque na Bíblia mostra essa passagem. Na Bíblia mostra isso. A Bíblia fala em Crônicas 28, que o rei Uzias era um rei muito interessante, mas ele tinha o profeta Zacarias, que era o intercessor dele. E Zacarias intercedeu o tempo todo por Uzias, e Uzias foi um grande rei, mesmo começando novinho. Ele tinha um intercessor do lado dele. Mas um dia Zacarias morreu, e Uzias, sem a intercessão, chegou no templo, foi acendendo todas as lâmpadas, as 7 menorás do templo, com azeite ele foi enchendo, acendendo as velas, as lâmpadas da menorá toda do templo. Quando o sacerdote chegou, falou, para, esse ofício é sacerdotal, você não pode colocar as mãos aí. O rei Uzias olhou para ele e falou o que para ele? Espera aí, você é sacerdote, mas eu sou o rei. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quero. Viu a arrogância? A arrogância, como Zacarias morreu, como é que ele mudou? Ele pegou a menorá e foi agredir o sacerdote com a menorá, cheia de azeite, pegando fogo. E quando ele veio agredir, está escrito lá, e Deus fez parar a ira de Uzias, e fez brotar na testa dele uma mancha branca. Uzias morreu de lepra. Olha aí para você ver. Irmão, intercessor é muito forte. Eu falo para você que está fora de igreja, porque ouvi um videozinho que alguém falou que a igreja não é preciso mais. Sai dessa, meu irmão, você vai para o buraco, você vai para o fundo do poço. Sai disso aí, procure uma igreja, procure um pastor que vale pelo menos mais de 20, um pouquinho. Procure alguém que possa te dar liderança. Procure alguém que você esteja debaixo das mãos, porque o homem mais forte do mundo, que era Sansão, caiu por falta de cobertura. O pastor, não foi porque ele encantou com aquela mulher? Não, nada disso. Nada disso. Falta de cobertura. Eli não tinha mais cobertura para dar para Sansão, porque Eli, o templo já estava profanado, então não tinha nada para dar mais para Sansão, e Sansão caiu na fronteira, porque os dois julgavam no mesmo tempo. Então quando eu vejo isso, eu vejo irmãos que deixam de congregar por qualquer coisa, que abandonam a fé por qualquer coisa. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém não, mas se Deus te chamou para a batalha, esteja você na frente, esteja você com as mãos levantadas, esteja você contando todo dia uma vitória. Olha, a luta veio desse tamanho, mas a vitória veio muito maior. O diabo não roubou o meu tempo, ela chegou no tempo certo, a vitória veio no tempo certo. Eu ministro isso sobre todos vocês. Tem fé para isso? Então receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Pronto, agora fique de pé. Fique de pé um pouquinho. O povo de Israel venceu os amalequitas. Feche os olhos. Poderoso Deus, eu não sei o que está no coração do teu servo, nem da tua serva, nem dos de perto, muito menos dos de longe, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que sonda o coração deste homem, desta mulher. Às vezes está agoniado, sofrendo, está passando ou se sentindo abandonado nesta batalha, e a batalha tem sido pesada. O Senhor está revelando quem é esta pessoa agora, meu Pai. Se é um corajoso ou se é um covarde. Eu quero crer que são corajosos, porque um dia aceitou o Senhor como Salvador, um dia confessou o teu Filho como Salvador. Então eu estou falando para pessoas corajosas. Senhor, tire a veda dos olhos e levante pela força do teu poder esta vida, seja qual for o problema que está enfrentando agora, Senhor. Aparentemente pode ser simples, pode ser difícil, pode ser um problema impossível, mas eu sei que o Senhor é capaz de levantar. Onde estiver esta pessoa sofrendo ou passando por esta situação, mãos poderosas do Todo-Poderoso venha ser colocada sobre esta pessoa e carregar esta pessoa neste momento tão
tão difícil que ela está vivendo. Senhor, quebra o tropeço, quebra toda a barreira, tira o impedimento e o atraso. Levante o rosto da tua filha, do teu filho, Senhor, e faça prevalecer contra os inimigos. Se os amalequitas, os espíritos dos amalequitas estão cercando esta pessoa, eu peço ao Senhor, ó Deus, que os braços de Moisés estejam levantados para que esta vida, neste mês de Josafá, venha glorificar o teu nome pela vitória, porque este mês é muito propício a essas grandes vitórias. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, e levanta esta pessoa agora, ó Deus. Esta mulher precisa, este jovem precisa, esta senhora precisa, meu Pai, este senhor precisa, Senhor. Quanto ele luta, quanto ele pensa, ele risca nos papéis e não consegue estabelecer. Senhor, eu ministro a bênção agora, toda a venda dos olhos saia. Senhor, levante o rosto do teu filho e mostre a vitória para ele, porque foi chamado como um corajoso e não como covarde. Abençoa esta vida, abençoa esta família, levanta esta família em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam amém. Aceite só mais um minuto, tá?